Pessoal, será que até que enfim o Brasil está começando a tomar um pouco de consciência? O Brasil não, as instituições. Porque é o seguinte, eu trouxe no último editorial o caso das prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Fiz uma análise jurídica sobre esse caso aqui, sobre o número de erros, falhas e abuso de autoridade nessa determinação. O Deltan Dallagnol fez um vídeo também e fez críticas à OAB por não se manifestar sobre esse caso. E agora eu venho trazer a manifestação da OAB. E aqui a OAB merece parabéns por ter feito o que é necessário fazer, ou seja, a coisa certa. A matéria que eu trago para vocês é do Diário do Centro do Mundo, né? Todo mundo deve conhecer, um jornal de esquerda, né? De uma página que se chamou Essencial. Moraes erra ao ordenar a prisão de quem o ameaçou. Critica o presidente da OAB. Ele não só erra, como ele pratica aqui claramente abuso de autoridade, tá? Claramente, escancaradamente. Não tô passando pano e dizendo que o que os caras fizeram, se comprovado, tá certo. Não, tá errado e sim, tem crimes ali. Mas é insano. Olha só o que o Beto Simonetti falou aqui, ó. O presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ordenar na última sexta-feira as prisões de suspeitos de ameaça contra ele e seus familiares. A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso, afirmou Simonetti. Ele acrescentou ainda que o STF comete o erro ao julgar pessoas sem foro especial, conforme informações da Folha de São Paulo. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de envolvimento nas ameaças contra o magistrado e seus familiares. As prisões ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, por ordem de Alexandre de Moraes. As medidas foram solicitadas pelo titular da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, e determinadas pelo próprio Moraes. Pessoal, cá entre nós, né? Assim, é o básico do curso de Direito que qualquer estagiário sabe. O juiz, se ele está julgando um caso em que ele é a vítima, é óbvio que isso não é um julgamento justo, não é? É óbvio. E tem as regras da competência. E aqui a OAB questionou. E a coisa é tão insana, mas tão insana, porque a OAB deveria criticar também os casos do 8 de janeiro, que são exatamente iguais a este aqui. Exatamente iguais. Ainda, eu tenho esperança de que um dia ainda, tudo isso aqui virá à tona. Vão existir instituições sérias que vão olhar e falar, meu Deus, que abusos são esses? Que erros mais grotescos. É um verdadeiro tribunal de exceção. Ou seja, estão criando mecanismos que não existem no ordenamento jurídico. E eu estou me baseando aqui na fala aqui do Beto Simonetti, que é o presidente da OAB, a instituição da qual eu faço parte. Entendem? Então, assim, é insano deixar a situação aberta para que magistrados possam agir como se eles fossem a própria lei. Não é assim que a regra funciona, gente. Não é assim que tem que ser. Então, assim, ainda que um aceno leve, né, aqui por parte do Beto Simonetti, mas já é um aceno de que talvez realmente a democracia volte ao normal. Mas a grande questão é, criticou, tudo bem, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Os caras teve ontem a audiência de custódia, manteve a prisão dele e fingiram que, sabe, nada disso aconteceu. Afinal, não é o que se faz, é quem faz, não é o que tá na lei, é o que eles querem, é assim que funciona. Então, sabe, assustador essa situação. Pelo menos a OAB nessa aqui se manifestou do lado certo, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma outra análise aqui de lado certo e lado errado, né? E o Brasil? Eu aposto com vocês que vocês não conseguem acertar essa. Numa manifestação internacional com base no governo Lula, nós ficamos do lado certo ou do lado errado? Não vou nem falar o caso, mas estamos do lado certo ou do lado errado com o Lula? Pois é, eu imagino que você respondeu. E sim, acertou, tá do lado errado, tá? Na OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil vota contra texto que pedia a liberação de reféns em Gaza.
Não, vocês vão ver o quanto insano é isso. Para citar a fonte, para deixar bem claro para vocês, a matéria do Metrópolis, é o Júnior Silva e o Samuel Pancher, tá? Matéria de ontem à noite, às 22 horas, foi publicada a matéria. Ó, durante a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, o Brasil votou contra a alteração de um texto que pedia a inclusão de reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza em uma resolução que condenava as ações de Israel em território palestino, tá? Um grupo de países, né, assim, left, totalmente left, dos quais o Brasil, não sei como que não tá com a assinatura dele aqui, ó, o projeto foi liderado pela Argélia, contou com o apoio de países como Rússia, Cuba, Colômbia, Venezuela, Irã, Nicarágua e China, além de diversos países árabes. Vocês viram que só tem gente boa, só democracia plenamente relativa, né? Mas, enfim, essa turma fez um texto descendo além Israel, falando que Israel é mauzão, Israel tem que liberar hospitais lá na faixa de Gaza e um monte de coisa fazendo críticas a Israel. Israel falou o seguinte, olha, peraí, tá bom, vocês estão me criticando? Vamos até concordar com esse texto de vocês aí, vamos implementar ajuda médica lá na faixa de Gaza, mas faz o seguinte, coloca aí dentro uma ordem para que o grupo lá, Hamas, né, o grupo coloque os reféns em liberdade, liberem 250 reféns que estão sob o poder deles. Pois é. 54 países votaram para que os reféns sejam liberados. 44 países, essa turma aqui, ó, Rússia, Colômbia, Cuba, Argélia, Venezuela, Irã, Nicarágua, China e Brasil. El Brasil. Sim, o Brasil disseram, não precisa liberar refém, companheiro. O nosso negócio é contra Israel, tá? Pois é. E aí vem o Metrópolis mauzão criticar o Lula com essa aqui, né? Vocês viram, né? Então, assim, é insano. A preocupação dos caras não é com refém, não é com Israel, não é com democracia. A preocupação dos caras é, ó, eu tô desse lado de cá. E adivinha de qual lado que o Brasil tá entrando? Do lado errado da história. E aí, meu amigo? E aí, é bucha para nós brasileiros que temos que, sabe, passar essa vergonha gigantesca, né, com tudo isso. Pessoal, bora de matéria nova. Olha só, tá rolando aí uma discussão ferrenha. Querem privatizar as praias, ou seja, os bolsonaristas malvadões querem vender todas as praias do Brasil. Você não vai ter mais praia para ir não, vai estar tudo vendida. Se quiser ir para a praia tem que pagar. Será que é isso mesmo? Ou é mais uma distorção da realidade por parte da esquerda e a gente não pode falar em fake news, né? Vamos falar em distorção da realidade. Pois é. Vamos entender aqui, o Metrópolis fez uma análise aqui desse projeto. Entenda a PEC da privatização das praias que está no Senado. A proposta de emenda constitucional que tramita no Senado Federal gerou discussões nas redes sociais sobre a transferência dos terrenos de marinha sob o domínio da União para empresas privadas. A proposta ganhou holofotes depois que a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, da Casa Legislativa, marcou uma audiência pública para discutir o tema. O senador Flávio Bolsonaro é o relator da matéria da CCJ. Durante a audiência pública realizada na segunda-feira, o parlamentar se posicionou favorável ao tema, que, segundo ele, irá atingir 521 mil propriedades cadastradas pela Secretaria de Patrimônio da União. Ou seja, são 521 mil praias cadastradas, tá? Os prefeitos conhecem mais a situação dos municípios do que nós aqui do Senado. É um fato. A PEC não privatiza praias, destacou Flávio Bolsonaro. A PEC, de autoria do deputado federal Arnaldo Jordi, que é do Cidadania do Pará, se sancionada, revogaria um trecho da Constituição e autorizaria a transferência dos territórios de marinha de forma gratuita para a habitações de interesse social e para estados e municípios onde há instalações de serviços. Fica vedada, abre aspas, né, a cobrança de foro e de taxa de ocupação das áreas de que trata o artigo 1º da emenda constitucional,
bem como laudêmio sobre as transferências de domínio a partir da data de publicação, desde a emenda constitucional. Atualmente, as praias pertencem à União e são geridas pela SPU, ligada ao Ministério da Gestão e Inovação da União. Para adquirir a posse definitiva do terreno, os ocupantes particulares inscritos junto à SPU poderão deduzir o valor a pagar, o que já foi pago a título da taxa de ocupação. Pois bem, vamos entender isso aqui. O que o Flávio Bolsonaro explicou durante a audiência pública, eu acompanhei um pedaço, o que é a discussão aqui? Primeiro, nós temos 4.000 quilômetros de costas, né? Então, assim, é uma coisa insana. Na verdade, é até mais. Eu até peguei uma matéria aqui, só para mostrar para vocês. Nós temos 7.491 quilômetros de costa brasileira. Então, são 7.400 quilômetros de costas brasileiras. Todos esses quilômetros são da Marinha, e são da União, tá? Então são da União. O que é a grande discussão aqui? Por que isso fica na União, que não tem nem noção de como utilizar isso, fica lá obsoleto, e aí vai alguém lá, usa a praia, vai lá e pinta meio fio de vez em quando, e a praia fica lá obsoleta. Se essas praias podem ser utilizadas de outras formas, inclusive como arrendamento, como laudêmio, mas não para a União, para as prefeituras. Se você libera as praias para a prefeitura sabe mais como utilizar. Inclusive, com algumas áreas de praias, próximas às praias, podendo ser utilizadas para habitação social, tá? Então, o que é a ideia aqui? Passa para a prefeitura, que a prefeitura vai saber como utilizar essas áreas aqui, especificamente das praias. Então, não é privatizar as praias. Isso é mentira, tá? É organizar aqui a estrutura para que passe aos municípios, e aí os municípios podem definir como eles vão utilizar essas praias. Mas tem uma coisa que chama atenção. Há um tempo atrás, o Paulo Guedes falou em vender praia mesmo, tá? No Flow Podcast, quando o Guedes ainda era ministro da Economia, ele falou o seguinte, olha, o Guedes sugeriu vender a praia brasileira por R$1 bilhão. Por R$1 bilhão. O ministro da Economia participa de podcast e diz que o Brasil é um caso político de má gestão e sugere venda de praias por R$1 bilhão. Olha só. Em participação no Flow Podcast, nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a venda de praias brasileiras por R$1 bilhão. Segundo Guedes, a impossibilidade de vender as praias é um exemplo de má gestão. O caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de artigos mal utilizados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar aí $1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia? Não, não pode, isso é da Marinha. E quando a gente recebe por isso? Não, a gente pinta lá o quartel deles uma vez por ano. E muito mal gerido o troço. Não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém, disse o ministro. Então, qual que é a realidade aqui? Na verdade, instituições privadas já estão utilizando, vai lá e pinta o quartel da Marinha de vez em quando, e fica por isso mesmo, tá? E fica lá essas áreas abandonadas. E valem muito, muito dinheiro. Qual que é a defesa aqui, tá? E aqui eu tenho até que citar uma fonte que eu tive. Floriano Invest, tá? Então eu sempre vou citar as fontes aqui para não ser injusto. Floriano Invest, ele falou o seguinte, peraí. Se a gente pegar que a gente tem 7.400 quilômetros de costa e a gente conseguir vender 5%, né? Com um custo aí de $1 bilhão, né? Vamos pôr aí que a gente chegue a R$1 trilhão em áreas ocupadas aí, R$1 trilhão vendendo 5% só da área de costas. Com R$1 trilhão, a gente consegue renovar toda a área ferroviária do Brasil, a malha ferroviária do Brasil. Isso economizaria custo assombrosamente. Você sabe que grande parte, além dos impostos que nós pagamos nos alimentos e tudo mais, é custo de transporte. Então, se nós tivéssemos uma malha ferroviária boa, a gente teria passagem baratinha. Imagina um trem-bala que atravessa o Brasil. Você pega um trem aqui que sai do Rio Grande do Sul e vai parar. Bala não, um bom trem.
que vai parar lá no Nordeste. Cara, você entra aqui e vai, entendeu? Então, assim, já economiza muito. Imagina um trem de carga que você pega toda a carga aqui do porto, aqui de Curitiba, próximo de Curitiba, né? Do Paraná, Florianópolis, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e remete lá pro centrão mesmo, né? Do Mato Grosso do Sul, e traz essa carga e joga direto pro porto, com uma ferrovia, uma malha viária top, diminuindo aí o transporte rodoviário e reduzindo os custos. Seria maravilhoso. Mas qual que é o problema? O problema é que aqui é o Brasil. Se acontece uma venda como essa, o dinheiro vai para a próxima campanha e nunca vai chegar onde tem que chegar. Infelizmente, o mal do Brasil são os nossos políticos e a gente sabe disso. Então, concordo com o Guedes em número, gênero e grau. O problema do Brasil é o quê? Má gestão. E a má gestão, quem escolhe essas porcarias para administrar? O povo, né? O povo que escolhe. Ainda bem que o povo está começando a tomar consciência, tá? Esse jogo aí dos políticos, aí do sistema, não vai durar por muito tempo, não, tá? Vamos falar do Trump? Beleza, olha só. O Coronel Telhada resolveu tecer algumas críticas aqui, né? E aí os comentários ficam por conta de vocês, segundo ele. O Trump foi condenado por suborno a uma atriz pornô, mas usou o dinheiro dele, ok? O Lula foi condenado em várias instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro público, ok? Ok. Para a mídia e justiça hipócrita, jamais poderia ser candidato. Mas, e o outro ser presidente? Aí pode? Pois é, o Coronel Telhada fez essa crítica aqui por causa de uma matéria da Globo. Apareceu um repórter da Globo, acho que é Guga Chakra, é um com cabelinho tipo do Milley lá. Ele falando, meu Deus, olha que absurdo, a democracia dos Estados Unidos está ameaçada. Um presidente que já foi condenado vai ser autorizado a concorrer a uma eleição e pode vir a ser presidente. Condenado. Pois é, o Brasil já foi pioneiro nessa história aí. Nós já tivemos um que já foi condenado. Mas ele foi inocentado. Não. Processos foram retirados, tá? Então, os processos por questões... Presta atenção. São por questões processuais. Erro de forma, tá? Vou te dar um exemplo simples, básico e bruto aqui, tá certo? Bem facilzinho de você entender, tá? Eu tenho uma casa, a sua casa, tá? De repente, um meliante, vagabundo, pilantra, pula dentro da sua casa pra pegar aí alguma coisa e tomar uma cervejinha, certo? Fez isso. Pulou pra fora. Pegaram o cara. Processou, condenou o cara. Condenou. De repente, eles descobrem o seguinte, olha, o domicílio é o domicílio do réu. O cara pulou na sua casa e processou com o juiz lá do seu bairro. Mas ele morava na cidade vizinha. Tinha que ser o juiz lá da cidade vizinha. Acaba com esse processo, zera tudo e começa de novo lá. Só que você passou tanto tempo, você ficou anos acompanhando esse processo. Passou tanto tempo que acabou lá que o juiz ainda de lá enrolou e prescreveu. Isso anula o fato? Isso anula todas as questões. O tribunal daqui já decidiu, cara, é condenado. Isso anula o fato? Não. Anula o processo. Mas e o fato? Não. A justiça já definiu. Só que o processo foi anulado. Mas o fato, vocês sabem que não foi, né? Então, fica aí a crítica em cima dessa situação, né? É Brasil, fazer o quê? Pessoal, é isso. Obrigado, tá? Por ter acompanhado mais um dia aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até lá.